E aí, pessoal, tudo bem? Aqui nós temos uma bela imagem do coração. E deixa eu colocar nome de algumas coisas aqui que nós já vimos. Lembra? O sangue flui do átrio direito para o ventrículo direito e depois vai para os pulmões. E aí, prossegue para o átrio esquerdo e desce para o ventrículo esquerdo. E aí, nós temos o que chamamos de fluxo de sangue. E lembra, nós vimos que o que mantém o sangue fluindo na direção certa são as válvulas, e que são chamadas de válvulas atrioventriculares, e que se refere a duas válvulas entre os átrios e os ventrículos. Uma será a válvula tricúspide, e a outra, a válvula mitral. E só para você ver isso no nosso desenho, eu vou colocar aqui T para tricúspide e M para mitral. E se você olhar para essas duas válvulas, você pode ver que elas estão voltadas para baixo. E você vai ver que essas válvulas serem assim é muito importante. Olha, essas válvulas elas estão presas às paredes, mais ou menos assim, e por isso que é importante elas estarem para baixo, e elas estão amarradas em um pequeno músculo, mais ou menos assim. Aqui o músculo e aqui também. E isso faz muito sentido, porque os ventrículos são muito fortes. E se esses ventrículos estão apertando, há uma boa chance de que o sangue vai disparar em qualquer direção que puder. Olha, vai voltar, talvez, através da válvula mitral, claro, se puder passar por ela, ou vai pela válvula tricúspide, também, se puder passar por ela. Ou seja, tem muita pressão ali. E essas linhas que estão segurando as válvulas, elas impedem a válvula de virar. E nós chamamos essas linhas de cordas tendíneas. E elas são importantes porque elas impedem que a válvula vire. E esses músculos são chamados de músculos papilares. Isso porque eles verificam se os ventrículos não estragam as válvulas. Agora, vamos dizer que, por acidente, o nosso ventrículo muito forte quebrou uma dessas cordas tendíneas. Deixa eu colocar isso no desenho aqui. Deixa eu apagar essas cordas tendíneas. Vamos dizer, então, que elas se quebraram. Isso porque o nosso ventrículo está forçando muito sangue de volta, e isso fez com que as cordas se rompessem. O que vai acontecer com o nosso coração? Simples. Essa válvula ela vai começar a se mexer para cima e para baixo. E aí, no próximo batimento cardíaco, o sangue vai começar a ir na direção errada. Isso porque a válvula não consegue segurar o sangue. E o sangue, basicamente, ia ir nessa direção. Ou seja, de repente, o nosso fluxo está indo na direção errada. É por isso que as cordas tendíneas e os músculos papilares fazem um trabalho muito importante. Ok, mas agora vamos pensar em outra coisa aqui. Esse aqui é o que chamamos de septo interventricular. E você pode pensar no septo basicamente como uma parede. E quando você olhar para esse septo interventricular, você tem essa área bem fina aqui, e essa aqui é a parte grossa. E, com isso, nós podemos concluir que as duas áreas do septo não são iguais. E, com isso, nós podemos concluir que as duas áreas do septo não são iguais. Essa parte em vermelho é muito mais grossa. E eu estou pintando em cores diferentes para mostrar para você que a primeira parte se chama de membranosa, literalmente como uma membrana, e a parte vermelha é a parte muscular, ou seja, é uma parte muscular muito forte. Então, você tem duas partes nesse septo, que é a parede entre os ventrículos. E sabe qual é o interessante sobre a parte membranosa?
é que muitos bebês nascem com um buraco nessa parte. E, claro, quando eu falo muitos, eu não estou falando que é a maioria, tá? Mas um defeito disso é que você vai ter uma comunicação entre esses dois aqui. E, com isso, o sangue pode fluir do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Isso é muito perigoso, e é o que chamamos de DSV, ou seja, defeito do septo ventricular. E lembrando que o septo representa a parede. Então, o DSV é mais comum na parte membranosa do que na parte muscular. Por fim, vamos aqui numa última coisa que eu quero falar, e deixa eu dar um zoom nas paredes aqui, essa parte em branco aqui que eu vou destacar, ou seja, o que está acontecendo nessa parede e quantas camadas tem. Deixa eu colocar um pequeno retângulo aqui. Ok, o que eu quero dizer é que existem 3 camadas para o músculo cardíaco, e nós vamos falar dessas 3 camadas. Basicamente, nós vamos começar de dentro e vamos sair conferindo as 3 camadas. Do lado de dentro, você tem o que é chamado de endocárdio. E eu vou colocar aqui o endocárdio, e eu estou colocando aqui em verde, passando por toda essa parte aqui, e vai passar em torno das válvulas. E, com isso, você já sabe que as válvulas têm endocárdio e circula o ventrículo, e também vai ao redor do átrio, e vai por todo esse caminho e cobre tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. O endocárdio é parecido com o revestimento interno dos vasos sanguíneos, ou seja, é uma camada muito fina. Basicamente, ele reveste o interior de todas as câmaras cardíacas. É a camada onde a célula vermelha do sangue está batendo. Então, quando os glóbulos vermelhos estão entrando nas câmaras do coração, parte que eles vão ver vai ser do endocárdio, ou seja, essa parte toda verde aqui que eu estou desenhando. Então, deixa eu colocar isso aqui no meu retângulo. Esse endocárdio vai se parecer mais ou menos com isso. E tem algumas camadas de células grossas. E, como eu disse, dentro você tem as células vermelhas do sangue saltando. Mais ou menos assim, você tem aqui o glóbulo vermelho, e aqui você tem outro, e eles vão se colidindo com esse endocárdio. Agora, depois do endocárdio, você chega na próxima camada, não é? Que é o que chamamos de miocárdio, que é o maior pedaço de nossa parede, mais ou menos assim no meu retângulo. Toda essa parte aqui que eu estou pintando, mais ou menos assim, né? Então, esse aqui é o miocárdio. E eu nem coloquei o nome do endocárdio aqui, né? Então, esse aqui é o endocárdio. E, claro, os nomes são bem parecidos, né? Só muda aqui o início. Isso porque mio significa músculo, e o miocárdio é onde todo o músculo se contrai, e, por isso, é onde está a maior parte da contração muscular. E é onde muita energia está sendo usada. Ou seja, quando o coração precisa de oxigênio, geralmente é o miocárdio. Isso porque essa é a parte que está fazendo o maior trabalho. Agora, do outro lado do miocárdio, o que nós temos do lado de fora? Nós temos uma camada chamada de pericárdio. Deixa eu tentar colocar isso aqui no nosso retângulo. É mais ou menos assim, esse pericárdio é uma espécie de camada fina. E sabe qual é o interessante dessa camada? É que ela está dividida em 2 subcamadas. Uma é a camada interna e a outra é a camada externa. E entre essas 2 camadas, você tem uma lacuna, um vazio mesmo. E nessa lacuna, nesse vazio, você pode ter um pouco de fluido. Mas, na verdade, não são células. Eu acho que essa é a parte mais importante de se destacar. Isso porque é mais um pouco de fluido que fica do lado de fora. Então, essa coisa toda aqui é chamada de pericárdio.
Eu acho que isso é até um pouco estranho, né? Se você pensa, como nós podemos ter uma camada que tem uma lacuna, um vazio, um espaço dentro dela? Deixa eu tentar mostrar mais ou menos o que acontece aqui em um feto. Vamos dizer que você tenha aqui um pequeno coração de um feto, ou seja, um coração bem pequeno, e esse coração vai ficar um pouco maior, mais ou menos assim, e depois nós temos um coração de um adulto, algo mais ou menos assim. Preste atenção! Ao mesmo tempo que o coração está crescendo, você também tem um saco, quase como um pequeno balão, e esse balão ele começa a envolver o coração. Então, o coração ele vai crescendo direto para o balão, e você vai ficando com algo mais ou menos assim. E quando você fica adulto, você tem algo mais ou menos assim. Ou seja, basicamente, tem esse tipo de camada interna aqui. E agora nem parece mais tanto um balão assim, né? Ou seja, o meu desenho agora ficou contínuo. E se você quisesse olhar aqui no nosso desenho, nós teríamos mais ou menos assim, ou seja, o nosso balão agora estaria mais ou menos assim, ou seja, você tem basicamente duas camadas e tem uma lacuna entre elas. E essas duas camadas são chamadas de pericárdio. Basicamente, o nosso balão é o nosso pericárdio. E, claro, cada uma dessas subcamadas possui um nome. Essa camada do meio aqui que eu estou desenhando é chamada de pericárdio visceral. E é visceral porque se refere aos órgãos. E esse pericárdio mais externo aqui, que eu estou desenhando agora, é chamado de pericárdio parietal. É a camada que está do lado de fora, a mais externa. Ou seja, essa camada aqui é o que chamamos de pericárdio parietal. Então, nesse retângulo, você pode ver as três camadas, o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. E esse pericárdio visceral aqui também pode receber o nome de epicárdio. Ou seja, algumas vezes você vai ver o nome epicárdio, e esse nome vai se referir ao pericárdio visceral. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!